Estamos de volta para conversar com você sobre um assunto muito importante, que é o uso da toxina botulínica. Por quê? Porque o chamado Botox, a gente sempre fala isso, Botox é uma marca, mas normalmente a gente acaba falando porque as pessoas entendem melhor, mas é a toxina botulínica que é utilizada para você paralisar um pouquinho o rosto e evitar isso, e mascarar um pouquinho das marcas de expressão. Mas o Dr. Lucas está aqui comigo hoje e é importante que você ouça a nossa conversa, porque o Dr. Lucas, ele é dentista. E a pessoa que houve muitos problemas quando foi liberado para que estes profissionais aplicassem essa toxina. Mas ele tem uma especialização em Harvard que é justamente a harmonização facial. E que isso pode, com toda a propriedade, serem feitas pelos profissionais em odontologia. Por quê? Porque significa também não só a paralisação dos músculos, para você ter uma aparência mais bonita, mas algumas correções na hora do sorriso, que tem tudo a ver mesmo com o problema dental e também dores de cabeça. Eu acho muito importante, Lucas, Tudo bem, querido? Tudo bem, uma alegria ter você aqui com a gente. Prazer é tudo meu. Acho muito importante que a gente esclareça que isso não é só a vaidade. É importante que você... eu quero tirar os pés de galinha e tal, mas não é só isso, né, Lucas? É por isso que o profissional em odontologia tem essa oportunidade agora de fazê-lo, né? Sim, é bastante importante que a população entenda que vários problemas que acabam se desenvolvendo ao longo do tempo na face do paciente não estão relacionados somente com o dente. E daí, né, o que você acabou comentando em relação a médico, em relação a dentista, em relação a várias regiões do rosto, quando o paciente, por exemplo, ele desenvolve uma cefaleia tensional, pouquíssimas pessoas entendem a possibilidade de tratar isso com toxina botulínica. E o que é uma cefaleia tensional? A gente está aqui com a Daniele, que até estava comentando comigo que sente dores de cabeça. Exatamente. A vida moderna, ela nos trouxe muita coisa boa, porém, ela nos sobrecarrega de N maneiras. E uma delas é uma descarga. A cefaleia tensional, ela basicamente acontece quando a gente, através da mímica facial forçada, a gente acaba adquirindo hábitos de manter a musculatura contraída. Ou seja, é como se você ficasse nervoso demais e travasse o dente. Quando você trava a boca, automaticamente você pode começar a sentir dores. Exatamente. E no que a toxina botulínica difere nesse sentido que pode ajudá-la? Basicamente, as punções com o medicamento na região que a gente está comentando, que seria frontal, né, que seria a testa, a aplicação que você vai fazer nela hoje é por conta da cefaleia? Exatamente. Tá, então você já pode ir mostrando aqui mesmo. Quando você vai fazer uma aplicação nesse sentido para melhorar a dor de cabeça, é uma maneira de fazer com que relaxe este músculo aqui, Lucas, é isso? Exatamente. Essa região da testa da Dani, na anatomia a gente chama de frontal, próstero, escorregador, e aqui está o músculo temporal. Então, muito fácil de associar com a dor, quando a gente não está bem, a gente massageia essa região. É verdade. Entendeu? A gente acaba massageando aqui para tentar melhorar. Exatamente. Então a gente identifica através do mapeamento, vou mostrar para vocês como é que funciona, através de pequenos movimentos que a Dani vai fazer para a gente. Por exemplo, ó. E essa é a maneira como você faz no consultório, né, Lucas? Exatamente. A pessoa chega lá, tô com muita dor de cabeça, para você identificar, vai fazer os movimentos que ela vai fazer agora. Eu vou reproduzir aqui a nossa conduta diária mesmo, né? Dani, você vai enrugar a testa como se você estivesse bravo o máximo que você puder. Isso, assim tá bom. Pode segurar. Vocês conseguem ver nessa região aonde a Dani... marquinhas. Exatamente, essas pequenas marcas acompanhando essas linhas radiais na pele, né? A gente chama de ritide, né? Ou de ruga, ou a gente pode chamar de falha de processo epitelial. Certo. Agora você vai ficar brava. Isso, o máximo que você puder, fica brava. Isso. Essa região aqui é uma das que a gente mais foca, porque é um dos músculos que mais gera tensão. Ou seja, se você faz, não é só o fato de esteticamente você ficar com aquelas ruguinhas. Não. Quando você faz esse movimento todo, essas faixinhas que ela tem, já podem significar que ela tem essas dores de cabeça porque ela pressiona demais essa parte do rosto, é isso? Sim, a dor de cabeça, ela é detectada na realidade, tanto, né, nessa posição que a gente consegue criar uma manipulação muscular, quanto na anamnese. Então, o paciente ele já relata para a gente mesmo, né, verbalmente lá o que está acontecendo. Então, a Dani, embora seja uma garota extremamente bela, a gente consegue ver as linhas, essas marcas que vão formando. Mesmo pacientes jovens vão apresentar isso daí. E daí, por onde você começa a aplicação? Agora, eu quero fazer um pouquinho da... Faz pro lado de cá, tá, Lucas? Deixa eu só pedir para Dani, você vai criar
como se você fosse uma japonesa. Você vai fazer assim, ó, enruga aqui. Isso, ó. É que, na verdade, o que a gente percebe é que você não só... Você acaba tratando as marquinhas de expressão, mas minimizando um outro problema, Sim. que é a dor. É isso? Exatamente. Esse tipo de aplicação, ele vai criar vai amenizar um pouquinho a possibilidade dela fazer tanto movimento que acaba criando essa tensão. Exatamente. Uma parte que a população não sabe, uma informação muito importante, o medicamento em si, a toxina botulínica, ela interfere no neurotransmissor que faz com que o cérebro crie o estímulo e que gere o comando para o músculo acionar. Se você diminui esse comando, você tem uma diminuição do recrutamento de fibras musculares envolvidas nesse mesmo movimento. Entendi. Então a pessoa, né, muitas pessoas têm até receio de falar assim, eu só não faço porque minha prima tem aquela expressão congelada, eu acho horrível. Eu também acho. Mas não tem necessidade daquilo acontecer. Não precisa congelar. Não, porque o mapeamento facial, ele vai dar para a gente uma condição de você criar algo personificado. Totalmente Como personalizado. Você vai fazer a aplicação dela? Agora. Vamos lá, então. Você nunca Agora. fez, a Dani nunca fez, tá? Vamos lá, Você que está em pessoal. casa é bom, porque daí se doer muito, ela já vai falar. Se doer muito, sabe o que você faz? Deleta. Esquece que dói, pensa no que vai acontecer depois, entendeu? Eu sempre falo isso. Sim. Tratamento estético também é assim, né? Você não pode ficar pensando se vai doer, se não vai doer, você tem que pensar no depois. Sim. Por exemplo, você vai ver uma foto agora do antes e depois de um desses procedimentos que o Dr. Lucas fez. Olha aí. É o que ele falou da questão do sorriso. Você acha que não doeu um pouquinho? Claro que dói. A injeçãozinha não é mentira, né, doutor? Uma picadinha. Só que em contrapartida, olha como é que estava o dente da moça aparecendo tudo, até a gengiva, lá quase no nariz, ó. E olha do lado. Tampou direitinho, não precisou fazer a cirurgia, porque tem gente que antigamente tinha que fazer a cirurgia. Lembra quando a Glória Pires fez? Todo mundo falava que aparece demais a gengiva? É isso que você tem que focar. O antes já tá ruim. Agora vamos fazer um negócio para melhorar. Esquece. Vamos lá, doutor. Tá certo. Eu vou pedir sua Esquece, ajuda. tá, Dani, por favor. Vou pedir sua ajuda. Isso daqui é um anestésico vibratório que você vai posicionar para mim próximo da área de aplicação. Por exemplo, se eu for aplicar, com licença, se eu for aplicar aqui, você posiciona antes. Certo. Se eu for aplicar aqui, você posiciona antes. Então começa tá aqui que é para o povo ver melhor, doutor. Ah, legal. Vamos lá então. Deixa eu só abrir a gase aqui. Dá uma chacoalhadinha, não dá, Dani, na cabeça? Coitada da Dani, faz a primeira vez e ainda faz a primeira vez no ar. Não pode nem falar, não, mas tá dentro, por isso a gente já fala pra você. Primeira Qualquer vez procedimento dói mesmo, né, doutor? Ao Não dói tanto, mas vivo dói. e sem make. Ao vivo e sem make. Sorte que ela já é bonita, né, pessoal? Parabéns, Vande, maridão. Peraí, Vamos lá. aperto bem ou não? Pode só posicionar. Só posicionar. Isso. Tem uma quantidade certa para injetar, Lucas? Isso. Como você pode ver, essa seringa ela é toda milimetrada. Então, existe uma dosagem específica para o caso da Dani. Exatamente. A gente Mas essa chama... miséria aí, você acha que dá certo depois? Vai por mim. A gente chama de unidade. Então, para cada região, a gente vai trabalhar cerca de 1 ou 2 unidades, dependendo da contração muscular. De 0 a 10 doeu quanto? 1. Ah, mentira! Verdade. Ah, então aplica mais, doutor, que ela não está sentindo Pessoal, dor, a mas vamos agulha fazer é mais um tão pouquinho. fina, tão fina. Vamos para a testa agora aqui, ó. Só Vamos uma lá, coisa, vamos daí lá. quando você faz isso daqui aqui, é lógico que você não vai ver na hora o efeito, porque demora o quê? Sim. Uns 7 dias a 15, né, doutor? O medicamento, normalmente, no segundo dia, ele já mostra pra gente um resultado. Já vai diminuindo as marquinhas. Exato. Mas o pico da ação medicamentosa acontece com 21 dias. Certo. E daí, a pessoa que tem muita dor de cabeça vai sentir um pouco dessa diferença também. Ela vai. Algumas pessoas relatam, inclusive, que após a aplicação elas sentem uma discreta dor de cabeça. É comum, até parece que tá dando errado, mas não é. Mas não é. Certo, Tá vamos bom? lá. Vamos lá, pessoal. Nós estamos falando de dores de cabeça que são como enxaquecas. Não é um problema que você pode ter, né, doutor? Uma sinusite, não é isso, né, doutor? Sim, sim. Quem tem aquela dor de cabeça que já fez todos os exames da face da terra Sim. e nada consta, ou seja, é só dor de cabeça pela tensão mesmo. Daí é outra coisa, né, doutor? Exatamente. Doutor, esse tipo de procedimento, além de ter esse benefício mesmo de melhorar a qualidade de vida, né? Porque a pessoa não vai ficar sentindo Sim. dor, também faz com que essas linhas que ela já começou a ter, porque as linhas dela, elas não são marcadas ainda, né, doutor? Só aparecem quando ela... Agora que está começando a marcar algumas. Isso dá uma diminuída na possibilidade de aumentar mais as Sim, rugas? com certeza. É bom esse negócio, hein, doutor? Isso é importante porque o mesmo protocolo que a gente usa para fazer a cefaleia tensional, ele é o mesmo que acontece no tratamento estético. Certo. Exatamente idêntico. Por isso que você tem as duas coisas ao mesmo tempo quando você tem um Exatamente problema. idêntico. Vamos lá, pessoal. Agora deve estar doendo, né, Dani? Porque muita picadinha junta já começa a incomodar um pouco, né? Pois é, isso é forte.
Seja forte, minha filha. Pensa no futuro. Né, doutor? Mas vale a pena. Doutor, quanto é que eu vou gastar mais ou menos para fazer esse procedimento neste sentido aqui, no que diz respeito à cefaleia? Uma média? Uma média que a gente pode chutar, assim, em torno de R$ 1.500. E quanto tempo eu tenho que ir renovando? Porque também tem tempo de validade, né? Tem. Um estudo duplo cego randomizado mostrou que todas as toxinas botulínicas do mundo... Estudo o quê, doutor? Duplo cego randomizado. O que é isso? Como a ciência entende que você tem que eliminar fatores que vão gerar erros no resultado final. Tá. Então, é como se fosse uma escolha sem apadrinhamento. Tá? Todas as toxinas botulínicas do mundo, elas deixam o seu corpo com 3,9 meses. E os efeitos podem persistir até 4 meses e meio, 5 meses e meio. Vai variar muito da mímica facial de cada paciente. Ou seja, uma média de 3 a 4 meses é o normal dentro da pesquisa. Dentro da pesquisa. As pessoas relatam que até 5 meses, exatamente, até 5 meses, às vezes 5 meses e meio, o efeito ele ainda é percebido. Agora, tem alguma coisa, por exemplo, algum tipo de creme ou algum procedimento estético que pode reduzir a validade disso? A gente associa que alguns tratamentos estéticos, como radiofrequência, como CO2, como laser facionado, quando realizados muito próximos da aplicação, eles podem sim diminuir a vida útil do medicamento. Certo, então daí você tem que evitar de fazer todas as coisas ao mesmo tempo. A ideia é que haja uma comunicação bastante clara e estabelecida entre o profissional que fez um procedimento e o que vai realizar o outro. Doutor, por exemplo, no caso dela, nós falamos da cefaleia, mas tem gente que tem aquele, como é que chama aquele negócio que vai quase arranca os dentes, né? Bruxismo ou apertamento dentário. Isso aí também melhora? Exatamente, também. O medicamento em si, ele age na causa do problema. A maioria das pessoas que trabalham que tem apertamento dentário, ela acaba usando uma placa miorrelaxante para poder proteger os dentes do atrito direto. Só que isso é tratar o efeito. Quando você pensa em tratar a causa, você pensa no quê? Se o cérebro cria o estímulo elétrico e o músculo obedece contraindo, se você trabalhar com medicamento no músculo, você diminui a carga exercida. Você começa de onde tem que começar. Exatamente. Doutor, existem contraindicações? Quem é que não pode fazer esse tipo de procedimento? Não é orientado que gestantes ou pessoas que tenham, através de exames prévios, algum tipo de incompatibilidade com esse medicamento, não é orientado que elas façam uso. Então, o ideal é que a gente tenha... a gente chama de anamnese, que é um documento onde contém uma série de perguntas e respostas para a gente poder identificar a condição de saúde sistêmica do paciente. Né? Exatamente. Por isso você tem que passar por uma avaliação. Vou deixar os contatos do Dr. Lucas para você. No Instagram, você conhece melhor o trabalho dele. Dr. Lucas Cussano está aí na tela para você. O WhatsApp dele é o DDD 18. Por que 18? Doutor, você não está em Alphaville? Eu estou em Alphaville, mas minha terra natal se chama Penápolis. DDD 18. Penápolis. Olha, 18 99709 1969 é o contato do doutor. Você pode marcar a tua consulta. Ele atende aqui em São Paulo, na região de Alphaville, e vale a pena você marcar mesmo uma avaliação, até porque eu sempre falo para você, para você fazer isso é investimento. Sim. Em qualidade de vida e também melhora da autoestima, porque matamos 2 coelhos com uma cajadada só. Exatamente. Então você tem que pensar que não é... é muito caro, você tem que ir se programando. Por isso que é importante você saber se realmente esse tipo de procedimento é válido para o seu problema. Você pode passar por uma avaliação, o Dr. Lucas vai conversar com você. E se não for esse, ele tem os outros lá para te indicar também, porque ele é especializado, como eu te falei, em harmonização orofacial pela Universidade de Harvard. Então ele tem o conhecimento para te dar outras alternativas também, certo, doutor? Com certeza, a avaliação é muito importante. Uma alegria ter você aqui com a gente. De volta sempre. Prazer. Obrigada mesmo. Meu. Dani, obrigada, viu? Mas não se preocupe que ele vai fazer desse lado também, tá? Né, doutor? Vou acabar, pessoal.